Começa agora mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, recebe Simone Menda, empreendedora e sócia fundadora da Entre Telas e Agora. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. O bate-papo de hoje é com uma empreendedora muito especial aqui do Rio Grande do Sul, Simone Menda. Oi, Simone, Oi, prazer Sheila. te receber aqui. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Que bom, tô louca que tu conte para nossa audiência o teu trabalho, o que tu fez, como tu começou. Vamos começar pelo Eu Amo Papelão? Vamos lá. Me conta como é que foi esse projeto. Então, o que é o Eu Amo Papelão? Ou o que foi, porque agora tu já não faz mais parte, isso, né? A Eu Amo Papelão é uma empresa que produz e desenvolve brinquedos e móveis em papelão. Aham. Então, em 2013, eu e meu marido, a gente fundou essa empresa. Por quê? Nós tínhamos 2 filhos pequenos na época, né? Hoje eles já estão grandes. Uhum. E a gente sentia um pouco dessa necessidade, assim, de brinquedos que a gente pudesse brincar em família, né? Que pudesse construir, usar a criatividade, a imaginação. Era tudo pronto, né? Uhum. Era muita coisa com musiquinha, aquelas coisinhas prontas. E a gente já tinha viajado muito e viu que lá fora o papelão realmente era muito forte. Uhum. Então, quando a gente criou a Eu Amo Papelão, e a gente criou primeiro brinquedos em cartelas, que era brinquedos de destacar e pintar. Aham. Depois brinquedos maiores, casas, foguetes, navios, né? Onde a gente podia entrar, pintar, criar um mundo da imaginação. Sim. A gente se deu conta que as crianças, elas adoravam aquilo. Aham. Para elas, assim, que tinham todos os brinquedos, né? Hoje elas têm acesso a muitos brinquedos. Aquilo elas não tinham. Aquilo Sim. era muito diferente. E uma coisa tão simples, né? Muito simples. E isso que a gente tentava trazer. Então, quando a gente criou a empresa, a gente começou a desenvolver um slogan que era geração de momentos felizes. O que a gente vendia não era assim uma casinha, um foguete. Através desse brinquedo, a gente vendia um momento. Sim. Né? Principalmente, o que a gente pensava naquela época, né? A gente está falando lá de 2015, 2016. A desconexão dos pais. Uhum. Né? Então, os pais já estavam muito com celular naquela época. Muito pouco criança usava, né? Então, a gente está falando muito dos adultos. Eles já ficavam muito conectados. Então, a gente pensou que aquele brinquedo, por mais que aquela casinha fosse simples de montar, uma criança de 4, 5 anos não conseguia montar sozinha. Sim, teria que ter o envolvimento dos pais. Exatamente. E aí, naquele momento, todos eles brincando juntos, que a gente tirasse eles 20, 30, 40 minutos do celular para estar junto com os filhos, já era um momento feliz que eles estavam criando. Sim. E o Eu Amo Papelão era uma empresa com fins lucrativos, vocês vendiam? Sim. Sim. Sim, E aí era depois uma vocês empresa, venderam a isso, empresa. E aí em 2022, então, uma indústria Eu de lembro São que Paulo. nós fizemos um trabalho juntas com as Voluntárias pela Vida. Isso. Que eu acho que foi beneficente, vocês entraram conosco. Isso, a gente fez um cofrinho do Castor. Não, ali foi um beneficente, a gente entrou junto no projeto, que era lindo. Sim. Que é lindo, né? Sim. Mas a empresa, sim, tinha fins lucrativos, a gente vendia pelo e-commerce, a gente Sim. vendia para lojistas, a gente Que vendia para legal. todo o Brasil. E aí, desculpa, tu estava falando que uma empresa de São Paulo... E isso nos procurou em 2022, porque realmente, na pandemia, 2020 e 2021... a gente realmente cresceu muito, porque estava todo mundo em casa, Sim. buscando coisas diferentes para fazer com seus filhos. Então, Sim. foi assim 2 anos que a gente cresceu, foi legal que a gente conseguiu contratar muita gente boa estava sendo demitida das empresas, né? Sim. Então, isso foi legal, a gente pôde contratar muita gente, a gente ampliou a empresa, ela cresceu, e aí em 2022, então, a gente foi procurado por essa empresa, e aí a gente vendeu. Eu ainda E vocês tinham uma fábrica aqui em Porto Alegre? Aqui a gente tinha umas fábricas, não era em Porto Alegre, né? Em outras cidades, a gente comprava de... Mas tinha fábrica? Tinha isso, e aí a gente embalava o produto, né? Aqui em Porto Alegre. Aqui nós tínhamos um escritório, um showroom. Entendi. E depois a gente vendia para todo o Brasil. E quando tu vendeu a empresa, o que tu pensou em fazer? Para onde foi a tua carreira? A tua formação é em administração e Isso. com ênfase em MBA em marketing. Isso, eu me formei em administração, né, fiz meu MBA em marketing, mas enquanto eu estava, né, durante esses 10 anos, né, Eu Amo Papelão, eu comecei a estudar muito a infância, comecei a estudar muito essa parte de conexão, de tecnologia, principalmente das telas, e me interessei muito por isso, né. E aí eu comecei a fazer uma pós em neurociência, né, porque eu queria, então, sair um pouco só desse mundo da administração, tentar entrar na mente humana, entender um pouco melhor isso. E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco essa parte da desconexão das telas, né?
me incomodava muito o fato da gente culpar muito as crianças e os adolescentes, né? Vocês não saem das telas, a geração das telas, né? Uma geração que não sabe fazer outra coisa. E eu enxergava, desde a época do Eu Amo Papelão, que nós adultos também estávamos viciados. Sim. Que a gente também precisava dessa ajuda, né? Eu sempre digo nas palestras que eu dou e até em casa, eu acho que é a primeira vez que os adultos estão passando pela mesma coisa dos seus filhos, né? Então, assim, uma coisa é eu conversar com meu filho de 18, uma coisa que ele tá passando e eu dizer, na tua idade eu já passei por isso, eu sei o que vai acontecer ou não, mas a gente sabe mais ou menos o caminho. Dessa vez eu não sei dizer pra ele, olha, se a gente ficar 10 anos no celular todos os dias, 7 horas, eu não sei te dizer, coisa. Porque eu tô passando por isso junto com ele. Sim. Né? Então, eu comecei a estudar muito essa desconexão dos adultos. Inclusive lá atrás, em 2016, a gente até trouxe essa caixinha que se chamava Caixa do Agora. Né? E aí, qual era a ideia? Ela é simples, ela é uma caixinha. A ideia era que os pais pudessem... Pode mostrar pra tua câmera que ela tá. Os pais pudessem guardar os seus celulares aqui dentro e desconectar para poder... Guarde aqui seu celular. O melhor é estar presente. Então, a ideia era simples, era assim, os pais poderem chegar em casa e, agora na hora da refeição ou na hora de uma brincadeira, eu vou guardar o celular aqui. Isso a gente tá falando... Posso ficar com essa caixinha Claro, essa é de presente, por favor, né? Casa. Não, eu trouxe. Eu vou botar no nosso jantar para todo mundo guardar o celular. É isso, e a ideia era essa, né? Lá atrás a gente pensava muito, isso foi em 2016, e foi uma ideia assim, ela era simples, mas foi tão inovadora, a gente até na época foi convidado para ir na Fátima Bernardes, levar isso, assim, porque foi... Puxa, é super simples, mas às vezes a gente precisa desse lembrete, né? E foi aí que surgiu o Entre Telas e Agora? Não, isso foi lá em 2016. Aí em 2022, agora é mais recente. Isso, a gente vendeu a empresa e ainda fez junto com eles um projeto de uma caixa do Agora deste tamanho. Porque hoje a gente precisa colocar os celulares de toda a família. iPads, joguinhos, né? Acho que nem cabe tudo ali dentro, é uma caixa super grande, né? E quando a gente criou esse projeto em 2022, foi que eu disse, opa... Eu acho que a gente continua nesse mesmo momento de 2016. Eu acho que a gente está num momento até mais complicado. Lá em 2016, quando a gente criou essa caixinha, a gente não tinha ideia que a gente ia chegar nesse ponto que a gente está. E aí, depois veio em 2024, então, aquela lei para as escolas, né? Para que não pudessem mais usar celular, que eu acho válido, eu acho super importante. Acho que realmente as crianças estavam desconectadas na escola. Com certeza. Mas eu entendi ainda que faltava um pouco mais. Eu acho que a gente não pode simplesmente proibir. A gente tem que proibir educando. Eu vou te explicar por que eu tô te proibindo. E junto com isso, a gente tem que conversar com os pais. Porque não adianta lá no início, quando proibiram, eu ia buscar meus filhos no colégio, eles entravam 1h no meu carro, pegavam o celular, os dois estavam desesperados. Ou seja, não adiantava nada. Comigo tava tudo igual. Né? Então eu comecei a pensar, opa, a gente precisa começar a educar essas crianças, educar os professores e educar os pais. Porque agora é dentro de casa o nosso trabalho maior do que na escola. Na escola já tá proibido. Né? Então, ali surgiu o Entre Telas e Agora, que no início era um projeto para pais. A gente faz workshops, a gente dá palestras. O que é? Me conta para quem não conhece, então, não ouviu falar. O que é o Entre Telas e Agora? O Entre Telas e Agora é um projeto que a gente criou de equilíbrio digital. Né? Então, de forma alguma, a gente é contra a tecnologia. Hoje em dia não existe... a gente ser contra a tecnologia. A gente ama a tecnologia, ela nos ajuda, nos beneficia, desde que a gente use corretamente e as coisas positivas dela. Então, a ideia era trazer o equilíbrio digital. Então, a gente criou uma metodologia, né? A gente dá workshops para os adultos, que são pedrinhas coloridas, onde a gente cria mais ou menos um gráfico da nossa vida, e quando a gente enxerga aquilo, onde a gente usa mais o nosso tempo, causa um certo impacto. Então, para os adultos, a gente coloca trabalho, hobbies, família, tecnologia, coisas do dia a dia de um adulto. E quando a gente está dando o workshop, eles fazem aquele gráfico, a gente começa a se dar conta, puxa, eu tô com pouco tempo aqui, mais tempo ali. Geralmente a tecnologia é o que tá maior, né? Sem dúvida nenhuma. Principalmente se a pessoa responde honestamente. Exato. Né? E a gente sempre pede isso. A gente diz isso é de vocês, né? A gente não vai divulgar pra ninguém. Porque senão não adianta nada. Exato. E quando a gente se dá conta, e a gente sempre deixa claro no workshop, não é pra sair daqui e dizer, meu Deus, que horror, acabou. Não, a gente sai daqui com uma ideia do que fazer. Então, daí a gente fala muito desse equilíbrio digital, né? Nos workshops, a gente fala muito também da parte de micro-hábitos. Então, o que as pessoas levam dali? Bom, eu tô usando meu celular, existem dados, né, que os brasileiros usam de 7 a 9 horas por dia. É muita coisa a gente ficar num celular 7 a 9 horas por dia,
Quanto tempo a gente... É praticamente o dia inteiro. Se a gente acorda às 6, vai dormir às 10. Mais umas 7, 8 horas de sono. Exatamente isso. Então, é o dia inteiro. E adolescentes é a mesma coisa. Então, depois do workshop, a gente trabalha muito a parte, assim, do que eu posso fazer agora? Né? Então, a gente dá passo a passo, algumas ideias do que fazer. E a gente trabalha os micro-hábitos. Então, o que a gente diz? Vamos lá. Eu tô usando 5 horas por dia, por exemplo, rede social. Bom, eu acho que eu não consigo tirar toda. Se eu tirar 1 hora por dia, isso é viável? Eu vou conseguir manter? 1 hora por dia eu consigo. Aos poucos. E Exato. reeducando, na verdade. Reeducando. Né? Então, a gente sempre diz, a gente dá 10 ideias, peguem 2. Não peguem as 10, porque qualquer coisa que a gente faz radicalmente não dura, né? E o que a gente faz pouco a pouco. Então de manhã eu não vou mais pegar o celular. Existem estudos, né, que dizem que a gente tem que primeiro acordar, abrir os olhos, porque muita gente pega o celular antes, né? Tomar café, olhar o dia, conversar, né? Quem tá em família, tomar um café da manhã e depois de 20, 30 minutos pegar o celular. Parece uma bobagem, mas isso muda o dia de uma forma absurda. Sim. Aquela ansiedade. Hoje eu acho que a grande maioria das pessoas acorda, abre os olhos e tá na tela. Exato. Né? Então, assim, e faz mal. Existem estudos que faz muito mal. Então, a gente traz alguns dados, assim, bem impactantes, até de acidentes de carro, como as pessoas usam o celular, olham mensagem e respondem enquanto estão dirigindo. Sim. E o que pode ser mais importante do que a vida? Sim. Absolutamente nada. Não, claro que não. Mas eu acho que hoje essa questão de dirigir já tá bem mais na consciência das pessoas de que não devem fazer, né? Eu acredito que sim, mas a gente ainda vê muito, né, na rua. Outro dia eu passei e vi um motoqueiro, sabe, com o celular, não é possível, né? Sim. Então, assim, é muito perigoso, porque são segundos, é uma coisa muito rápida. Sim. E como é que é a formação para professores? Porque tu disse que começou entre telas e agora começou para pais. Isso. Né? E hoje tu já atende escolas, faz palestra para escolas. Como é que funciona? O que tu ensina? Qual é a diferença do conteúdo que tu leva para escolas versus o conteúdo dos pais, por exemplo? Então, vamos lá. Quando a gente leva para uma escola... Claro que o conteúdo para adulto, ele é mais ou menos o mesmo, porque independente dele ser um professor, ele é um pai, ele é uma mãe, ele tem uma família, né? Ele precisa disso também. A gente leva um pouco também para eles saberem conversar mais com os jovens sobre isso, não ser só aquela coisa proibitiva. Sim. E hoje a gente já faz, então as escolas começaram a nos procurar para fazer para adolescentes e crianças, assim, um Fundamental 2. E aí, então, hoje a gente tem um workshop que é muito, muito especial, que a gente faz com adolescentes. A gente traz dados também, fala sobre a dopamina boa, né? Porque hoje eles só escutam a dopamina sendo uma coisa ruim, e não é, né? Desde que a gente use da forma correta. A gente faz também a dinâmica essa das pedrinhas com eles, claro que a gente coloca no contexto deles, então os amigos, sair, festas e tal. E no final, eles têm um diferencial que os adultos não têm. Eles ganham essa caixinha do agora, eles personalizam, eles pintam, colocam um adesivo, escrevem o que eles quiserem, eles gostam porque são adolescentes, eles não estão mais acostumados a essas atividades. E no final a gente cria um pacto com eles. Eles têm que levar essa caixinha para casa e eles convidar os pais a usar em algum momento do dia. E é impactante quando o filho ou a filha vem para casa e diz, mãe, larga o celular, do que a gente dizer para eles. Claro. 10 dias depois, 1 semana, 10 dias, a gente retorna na escola para que eles possam contar como é que foi essa experiência. Alguns conseguem, outros acabam não fazendo, mas a grande maioria leva. E aí a gente ouve, assim, feedbacks incríveis. E assim, teve uma menina uma vez que ela contou, no primeiro dia que a gente estava lá, que o pai e a mãe estavam sempre no celular. Né? Então, eles trabalhavam, estavam sempre no celular. E ela só tinha o tempo, assim, de manhã, quando a mãe dela levava ela pro colégio para conversar. Mas ela tinha sono. Ela disse que ia dormindo pro colégio. Adolescente, tá? E aí ela disse, eu adorei essa ideia. Quando a gente retornou, a gente foi perguntando e essa menina foi a primeira. Ela disse, eu cheguei em casa e falei pro meu pai e pra minha mãe. Acabou a palhaçada de celular na mesa na hora da refeição. E aí todo mundo coloca tal. E aí um colega dela, a gente viu do lado e disse, eu não consegui ainda, né, mostrar para meus pais. E ela disse, tu tem que mostrar, é incrível, tu não sabe o que aconteceu. A gente conversou e é muito legal. A gente olhou aquilo, é muito impactante. Inacreditável, E aí o que a gente se deu conta? Triste, né? É muito triste. Muito triste. Mas os adolescentes, as crianças, por mais que elas estejam viciadas, obviamente, eles também estão pedindo ajuda. Sim. E os adultos também estão viciados. Quando a gente entender assim, a gente tem que ser humilde. Olha, filho, eu também estou viciada. Vamos juntos decidir de que forma a gente vai
conseguir em casa equilibrar isso. Olha, eu preciso trabalhar, mas quem sabe na hora da refeição, puxa, a gente consegue conversar num sábado de tarde, vamos fazer um programa que ninguém use. A gente achar esse equilíbrio, cada um dentro da sua rotina, da sua realidade, obviamente, mas tem como. Né? Se a gente tirar cada um, a gente faz uma atividade assim também com eles, a gente mostra que eles usam 8 horas por dia, então se eles conseguirem tirar 1 hora por dia, sobrou 365 horas no ano. O que vocês vão fazer com essas horas? E aí é impactante, sim, claro. Né? Eu falei de 1 hora só por dia. Né? Então tem muitas coisas, e hoje então nas escolas a gente faz isso, a gente dá palestra tanto para... O programa mais legal, mais completo é quando a gente consegue conversar com uma turma de alunos, e também com aqueles pais depois. Sim. E como é que a gente escala isso? Porque trazendo aqui para o mundo do elefante, nós temos muitas escolas privadas e que inclusive eu acho muito legal que a gente recomende o teu trabalho para essas escolas, porque existe muito um questionamento de uso de tecnologias nas escolas, de uso de computador, de tablet, de telefone, só que a tecnologia, obviamente, ela veio para ficar e ela tem que ser usada de forma equilibrada, não é simplesmente vou proibir totalmente, não existe mais isso. Ninguém vai voltar a escrever carta, a pessoa vai mandar e-mail. Exato. Ou hoje em dia nem e-mail mais se manda, é o WhatsApp que resolve tudo. Exato. Né? Então, a questão é equilibrar. Exatamente isso. Como escala isso? Porque uma coisa é escola privada e outra coisa é escola pública. No Elefante nós temos 5 milhões de alunos, por exemplo. Eu adoraria levar parte disso para os nossos alunos de escolas públicas. Essa caixinha, por exemplo, ela é vendida hoje, se a gente quiser comprar em volume, e é barato? Super barato. Tá. Porque para levar, eu acho que a gente tem que levar isso para todo mundo. Perfeito. Né? Não é só para escola privada. Não. Como é que a gente leva para a escola pública? E dá para fazer de forma online? Dá para fazer. A gente já fez online, né? Workshop a gente já fez também. Óbvio que eu sempre digo, né? Quando a gente tá junto, que a gente pode conversar, sentir a energia, é diferente. Mas hoje em dia, para escalar, pra gente poder estar em vários lugares ao mesmo tempo, tem que ser online. Sim. E a gente consegue, sim. Como é que vocês fazem essa questão das pedrinhas, de o aluno equilibrar o que é o quê, quando é de forma online? Às vezes que a gente fez foi com adultos, né? A gente mandou. Claro. As pessoas compraram um kitzinho, então assim, a gente mandou tanto a caixinha, as pedrinhas, os vidrinhos, né? E a gente mandou todo o kit para que eles pudessem fazer na hora da dinâmica, né? Entendi. O workshop não é só isso, ele tem muitas outras coisas. Quem não... Quanto tempo é o workshop? O workshop, ele dura mais ou menos 1h30, 2 horas. Tá. Porque isso, principalmente com adulto, eles gostam muito de falar. É uma coisa assim, a gente percebeu uma necessidade depois de cada um contar um pouco de como existe tá se uma carência muito grande, né? Muito grande, muito assim. E eu acho que quando eles começam a ouvir, até as crianças, os adolescentes, quando a gente fala qual é o assunto, eles já começam, ai, que saco. Quando a gente começa, inclusive, com os adolescentes dizendo, eu digo, oi, eu sou a Simone, o que eu adoro fazer na tecnologia? Eu gosto da rede social tal, eu gosto de série, eu gosto disso. E vocês, gostam do quê? Puxa, eu me coloquei no lugar deles. Eu também gosto. Não posso dizer, gente, eu vim aqui para proibir, ninguém mais vai usar. Sim. Porque bem como tu disse, a tecnologia, ela veio para ficar e para nos ajudar. E a gente sempre fala, ela veio para nos auxiliar, não para nos dominar. No momento que ela manda em mim, que ela diz quanto tempo eu vou ficar, o que eu vou ver, o algoritmo, aí tem alguma coisa errada. No momento que eu digo, eu preciso disso para estudar, para me conectar, falar com alguém de fora, para aprender, né, a tecnologia, para ler. A gente teve um caso muito legal numa escola, a gente estava fazendo, eles estavam fazendo as pedrinhas, e uma menina disse, e o Kindle entra onde? A leitura. Porque eu leio na tela. Isso conta como tempo de tela? Não, ele entra como um tempo de hobby, porque a leitura ela é super importante. Sim. A gente quer mais incentivar, não importa onde eles leiam. Claro. Desde que leiam. Desde que leiam. E leiam um conteúdo bom. A gente tá falando de um livro, né? Não de ficar lendo coisas da rede social. Claro. Então, assim, a gente não pode separar isso e dizer, se a pessoa lê 3 horas por dia, tu tá muito na tela. Não, né? A gente começou a falar, o que a gente traz muito pra eles? A rede social. Esse sim é um problema. E jogos, né? Eu acho que a maioria dos adolescentes ou criança, adolescente, gasta muito tempo em jogos. Muito. E isso a gente viu muito, principalmente os meninos. A gente entendeu, assim, nas escolas que a gente tem passado, né? Uma média. Os meninos, eles usam mais os jogos, principalmente de noite. Então, isso a gente traz muito pra escola. Ok, vocês proibiram de usar aqui
De novo, eu sou super a favor. Mas não adianta o teu aluno passar uma noite inteira jogando, chegar aqui, ele tá dormindo, ele não tá concentrado, tá com uma ansiedade, muitas vezes com depressão, que isso atrapalha muito no estudo. A mesma coisa as pessoas que estão na rede social. Ela passa a noite inteira ali e se comparando e sofrendo, né? Existem milhares de pesquisas que mostram o que cresceu a ansiedade e depressão desde que as telas surgiram. Né? Então, assim, existem coisas ruins. E é só uso desequilibrado. Não é que não pode usar. Mas de forma alguma a gente não consegue hoje mais. A gente brinca, você vai sair, quer pedir uma comida, quer pedir um aplicativo, vai num médico, um plano de saúde, tudo tá no celular. Então assim, eu não posso dizer que eu não vou mais usar, mas eu posso sim não usar de forma ruim. Sim. Né? Ou muito tempo na coisa ruim. E essa estratégia de colocar na caixinha é muito legal. Tem outras estratégias que vocês trazem no workshop para ajudar? Porque, na verdade, é o que tu falou, é todo mundo viciado. Exatamente. Né? Então, todo mundo precisa de ajuda para tentar deixar o telefone. Eu sou uma que a gente tá na mesa jantando e o meu marido fica, larga o telefone. Não é possível que na hora de comer tu não consegue largar o telefone. E eu sempre responde uma mensagem. Mas aí, quando meu filho senta na mesa com o iPad, eu falo... Mas isso é um desaforo lá, desliga já esse iPad. Só que eu faço exatamente a mesma coisa. Tu sabe que tem uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos há um tempo atrás, muito interessante. Eles pegaram várias pessoas desconhecidas e separaram em 2 salas. E eles iam colocando de duplas, né, para elas se conhecerem, não era encontro, era assim, oi, quem tu é, o que tu faz, tal, para se conectar. Um dos grupos, as pessoas podiam deixar o celular em cima da mesa, mesmo que desligado, no silencioso. No outro grupo, ninguém podia ter nada em cima da mesa. No final, eles foram conversar com essas pessoas. O grupo que estava com o celular em cima da mesa, a grande maioria disse que não se conectou com outra pessoa. Porque não tinha afinidade, porque não tinha nada em comum. Não deu em nada. O outro grupo super se conectou, gostou, E o que eles dizem é que quando o aparelho ele tá em cima da mesa, mesmo desligado, virado, no silencioso, a gente tá com o foco ali. A gente não se concentra mais 100%. Vai chegar uma notificação, alguém pode me chamar, eu não consigo mais me concentrar. Então, por exemplo, a hora da refeição é uma hora que a gente indica muito. Gente, ali, 40 minutos, uma hora que a gente tem junto. Hoje em dia, as famílias, cada um tem, né, o seu tempo. Essa é uma grande dica. Pra mim, a dica número 1, assim, é não pegar o celular quando acorda e não usar uma hora antes de dormir. Parece clichê, essa é outra recomendação. Fazem muito, mas faz uma diferença no sono da gente. Uma outra coisa, o meu celular é assim hoje em dia, ele é todo preto e branco. Minha filha que diz que meu celular é triste, porque tu olha, ele é todo preto e branco. Quando tu olha aquelas cores, elas te chamam, né? Os aplicativos são coloridos, e aí tu, quero clicar aqui. Menos estímulo, deixando preto e branco. Quando eu abro meu celular, eu já nem acho nada. Eu tenho que ir na busca, porque eu realmente não acho. E aí eu me pergunto, por que eu peguei mesmo? É importante? Quando a gente se faz essa pergunta, não, eu peguei porque eu preciso mandar uma mensagem, um e-mail. Ok. Por que eu... eu ia olhar a rede... Não, agora não. Então tu te questiona, é uma pergunta super rápida e tu pensa, não era importante, eu tô fazendo outra coisa. Eu acho que muitas pessoas têm aquele vício do cigarro, né? Que muitas vezes a pessoa só quer o cigarro pelo movimento, de pegar, de botar na boca e de acender. O celular tá igual. E o celular tá igual. Tu tá numa reunião, de repente tu abre um Instagram, abre o WhatsApp, abriu por abrir, né? É um movimento automático. Exato. Tu tem uma ideia de quantas vezes, em média, obviamente, a gente pega o celular por dia pra dar uma olhadinha? Não. 200 vezes. É um absurdo, é 200 vezes. Né? A gente até começa as nossas palestras assim, o que você mais toca, o seu celular ou a mão de quem você ama? O celular, 1 milhão de vezes. A gente tá com ele, praticamente já faz parte do nosso corpo, né? Do corpo. Ok, a gente precisa, claro, a gente não tá o dia inteiro, mas assim, é muito mais pra gente pensar, puxa vida, eu tô o tempo todo conectado e eu preciso disso, né? Então, assim, existem ferramentas que nos ajudam muito a diminuir esse tempo de uso. Assim, muito mesmo. E a gente tá falando de pouco, vamos tirando 1 hora por dia. Começar a fazer algumas estratégias, ensinar as pessoas, né? Ensinar as pessoas a fazerem estratégias pra diminuir não proibir, um pouco. Porque o proibir não vai dar certo, entendeu? Porque a gente precisa disso. Sim. A gente tem que entender o que tá acontecendo. Né? Então, até uma vez eu tava em casa, nós 4 na sala, todo mundo no celular, uma cena comum hoje em dia. E aí eu larguei o celular e eu ia fazer assim, todo mundo sai do celular. E aí eu me dei conta, peraí, eu também tava no celular. E será que é possível a gente ficar sem celular? E aí eu disse, olha gente, eu ia brigar, mas eu pensei melhor. Eu vou ficar sem rede social por 21 dias.
né? Que diz o livro, Sim. né? O Poder do Hábito, 21 dias. E eu vou ver o que acontece. Primeiro, se é possível, se realmente tem alguma mudança dentro de mim, e aí depois eu vou voltar a conversar com vocês. E aí eu fiquei aqueles 21 dias sem Instagram, que era o que eu usava, e foi incrível. Eu juro, é uma coisa... Percebeu muita diferença? Muita, no sono, ansiedade, eu tinha tempo sobrando. Eu voltei a ler, eu gosto muito de ler, né? E aí eu dizia, não tem tempo, a gente nunca tem tempo, né? Eu tinha tempo. E o que acontecia? Quando eu ia pra sala e eu tava sem celular, eles se constrangiam, os 3 lá em casa, de usar, então eles usaram menos. Deu 21 dias, eu disse, eu vou ficar mais. Aí fiquei 30, 60, 90 dias. E aí, quando eu voltei a usar, porque eu precisava pro meu trabalho, Sim. Aí eu pensei, bom, então agora eu vou usar o equilíbrio que eu tanto ensino, que eu tanto falo. Sim. E eu coloquei aí, na verdade, tempo de uso. tu vê que não perdeu nada, né? Absolutamente. Não perdeu absolutamente nada. Pelo contrário, ganhou. Ganhei muito tempo, ganhei muita conversa, eu ganhei muito tempo comigo. Como a gente hoje não se conecta mais nem com a gente, porque a gente não sabe mais o ócio, né? Aquele ócio de parar e pensar. Porque a gente não tem mais, se eu não tenho nada pra fazer. Sim. Até num elevador, às vezes as pessoas já pegam. Sim. Então, assim, eu comecei a conversar com eles e foi isso que eu disse, eu não vou proibir. Vocês são adolescentes, eu entendo que às vezes pra vocês isso é muito importante. E aí a gente, em comum acordo, colocou tempo de uso de rede social pra todo mundo. E aí, Qual é o tempo da tua família? Assim, cada um botou um, né? Tá. Eu e meu marido tínhamos colocado 30 minutos, mas hoje a gente saiu das redes sociais, porque... saiu. Eu acho... Enfim, eu entro e saio em função do meu trabalho. Meu Sim. marido já saiu, porque pra ele não tem essa necessidade. Mas sabe que eu tenho falado com muitas pessoas que eu tenho visto, observado um movimento maior em não quero mais, quero apagar, ou apagam as fotos, querem se distanciar um pouco, porque eu acho que as pessoas... Todo mundo está começando a perceber que a gente gasta tempo demais nas redes sociais e não leva a nada. E é muita discussão, virou muito ambiente pesado. Muito pesado. A gente só vê coisas ruins. E bobagem, porque é o que eu digo, assim, eu gosto muito de saber da vida dos meus amigos, se eles estão felizes, da minha família, mas Sim. eles me mandam, a gente conversa. Sim. Me conta de uma viagem, como foi a tua viagem, como foi a tua férias. Eu quero saber. A gente não se torna uma pessoa egoísta, mas eu não preciso o tempo todo ficar vendo a vida dos outros. E isso a gente traz muito nas palestras, principalmente para os adolescentes. O que acontece? Principalmente as meninas. O sábado de noite ela não teve festa, não teve nada, e tá ali no quarto, sozinha. E aí ela pega a rede social e o que as pessoas postam? Uma viagem, uma festa, um encontro, só coisas boas. E ela tá ali, naquele dia, que ela não teve nada. Só que isso causa, assim, uma dor incrível. Sim. Né? Assim, uma ansiedade, uma tristeza. De estar perdendo alguma coisa, tá todo mundo sendo feliz e eu tô aqui Só que a gente nem sabe nada. o que tá acontecendo, Claro. se a pessoa tá feliz mesmo ali. Claro. E se tiver, tá ótimo também. Sim. Ontem tu também teve uma festa. Só que Mas a gente sabe que muito das redes sociais não é a realidade da vida das pessoas. 99% não é, Ninguém né? posta brigando, discutindo, Exatamente batendo isso. boca com o filho, batendo boca com o marido, batendo boca com o amigo. Não tem. Não As tem. pessoas postam as coisas E todo boas. mundo tem a vida, a coisa boa e a coisa Claro, ruim. Isso claro. é óbvio, né? E só aparece a coisa boa. Então, o que aparece? A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, Sim. né? É bem isso. Então, a gente tem trazido muito isso para os adolescentes. Porque eles ainda não têm o cérebro totalmente formado, né? Que é lá, 21, 25 anos. Então, assim, eles ainda não têm essa maturidade de compreender o que eles estão sentindo, né? De entender, de conseguir separar o que é vida real, o que é vida... de rede social, que não... Eles não conseguem. Sim. E aí, é por isso, sim, e é muito grave isso que a gente tá falando, né? Os casos de ansiedade e depressão, eles fizeram, assim, uma curva absurda, um crescimento, assim, exponencial. É. E isso é uma coisa muito grave, porque a saúde mental, ela é muito importante. Ela é o que a gente tem de mais importante junto com a nossa saúde. A gente não consegue estudar, trabalhar, fazer absolutamente nada se a gente não tá bem. Então, assim, é um assunto muito complexo, né? E por isso também a gente dá muita palestra em empresas também. Porque todo mundo precisa. A saúde mental é importante para todo mundo, né? Então... Sim. Eu acho muito interessante isso para as empresas também, porque todo mundo precisa. Não só escolas, não só pais, adolescentes, empresas, porque todo mundo tá nas redes sociais, no telefone e tem esse desequilíbrio que
a gente precisa de alguma forma começar a educar as pessoas. E baixa produtividade na empresa, né? Muitas vezes, eu li num livro uma vez uma história de um hotel que eles diziam que estavam com pouca camareira, né? Elas estavam sempre reclamando, precisa de mais gente, eles iam contratando, e aí um supervisor foi passando, né, nos quartos, enquanto elas estavam arrumando, e elas estavam sentadas no celular. E era óbvio que elas não iam ter tempo de arrumar todos aqueles quartos. Claro, porque tu perde muito tempo. Muito. Quando a gente vê, assim, agora que, né, quando a gente tinha tempo, que era 30 minutos... Quando ele avisa os 30, tu diz, não é possível que eu já tô há 30 minutos. Parece que eu peguei o celular agora. Então, pra gente ficar 1, 2, 3, 4 horas, assim, é fácil. É fácil, passa rápido. Muito rápido. Vai distraindo de pouquinho em pouquinho. Então, e aí quando tu vê o que eu fiz de útil realmente, né? Nada. Não era nada que eu precisasse pra minha vida. Não é um curso que eu tô assistindo, né? Um podcast. Porque hoje em dia a gente usa muito a tecnologia pra isso. E isso é super bom. Mas o problema ali são os vídeos curtos e tu vai. Quando tu vê, não tem fim aquilo. Sim. E não tem fim. É o querer mais. Querer mais, aquela dopamina ruim que a gente Sim. diz, né? Porque é uma recompensa, é rápido. Puxa, tá me deixando feliz. Mas não tá. No final não vai me deixar. Vai me deixar mais ansiosa, né? Hoje é tudo microinformação, micro... E aí a gente acha que sabe todos os assuntos, porque eu já vi um vídeo de 15 segundos de de 30 segundos. Só e aí todo mundo é cheio de opinião que não sabe absolutamente nada. Tu faz a segunda pergunta, a pessoa já não consegue mais responder. São cheios de opiniões para 10 palavras. Passou daquilo, não sai mais nada. Todo mundo entende de tudo, né? É um vazio que vai ficando. Exatamente isso. Bom, chegamos no nosso tempo. Muito obrigada, eu adorei te conhecer mais. E quem quiser te contratar, quem estiver nos assistindo e quiser levar o Entre Telas e Agora para sua escola, para sua empresa, como é que faz? Como é que te acham? A gente pode, vocês podem entrar no Instagram, então, né, que a gente tem Entre Telas como é que e é Agora. O Instagram? Entre Telas. @Entre Telas e Agora. _ agora. Tá. Também tem o WhatsApp, posso deixar também? Pode, então, claro. Vou deixar meu WhatsApp, vamos colocar aqui o número. Que é 998788372, é 51, né, que é Porto Alegre. Sim. E aí a gente conversa, a gente monta também projetos especiais para as escolas. Qual é a tua demanda, né? Nesse momento, a minha maior dificuldade é essa, qual é a tua dor? E aí a gente monta. Mas as palestras, os workshops, assim, são muito bacana, assim, tem um impacto muito grande. Para famílias com as caixas, eu já quero recomendar para várias famílias. Que legal, não é bem isso, é para todo mundo, é isso que a gente diz. É para todo mundo, esse projeto, pega absolutamente todo mundo. E todo mundo precisa ser educado dessa forma, porque na verdade não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. O que tu falou no início, quer dizer, a gente foi aprendendo junto com os filhos, a gente tá na mesma situação. E vamos aprender junto a achar esse equilíbrio, cada família vai achar o seu, e aí já tá ótimo, já vai mudar muito, pode ter certeza. Que legal. Bom, muito obrigada, adorei te receber. E conta sempre conosco, sempre que tu quiser divulgar algum trabalho teu, vem aqui no Elefante. Tá bom, muito obrigada pelo convite. Para que todo mundo tenha esse conhecimento e tente fazer esse equilíbrio digital, né? Com certeza, muito obrigada. Obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.